Hoje foi teste para cardíaco. Hoje eu passei mal, filho. Acabou agora com classificação do Vasco nos pênaltis, em cima do Água Santa, espantando o fantasma, show Urucubaca. Mas a gente vai falar nesse pós-jogo aqui sobre muita coisa que tá errada, viu? Tá? Porque a gente vive, lógico, um momento bom, vitórias, um time fazendo gols. E hoje a gente encontrou um adversário que jogou muito mais que o Vasco em São Januário. Com tudo, todas as condições adversas, o Água Santa teve muito mais qualidade para vencer e passar o Vasco, para passar para a próxima fase da Copa do Brasil, do que o Vasco. O Vasco teve mais sorte do que merecimento. Aí pode ficar puto. E outra coisa, eu quero deixar um recado aqui. Ninguém mais do que eu, pode ter igual, mas ninguém mais do que eu cobra essa empresa vagabunda aqui que colocaram no Vasco. Ninguém mais que eu, e eu vou repetir, pode ter igual, mas ninguém mais do que eu cobra reforço para esse time, vive aqui falando em todos os jogos que esse time não está pronto para uma Série A. Ninguém mais do que eu, tá? Porque eu fico puto, sabe o que é? Porque tem gente que parece que fica torcendo para o Vasco perder porque não gosta da 777. E eu tenho todos os motivos para estar puto com tudo que fizeram com o Vasco, politicamente falando, né? Como gestores, como empresa, com a venda. Eu tenho todos os motivos para estar puto com tudo que fizeram com o Vasco. Mas quando a bola rola, eu torço para o Vasco ganhar. Quando o Ramon bota o time em campo, eu torço para que o Ramon esteja certo. Eu falei aqui sobre o Zé Gabriel, e tem pessoas até que mandaram mensagem aqui no vídeo passado. Eu nunca falei que o Zé Gabriel é um excelente jogador, que ele joga pra caralho. Eu falei que nesse esquema que o Vasco joga, o único volante que a gente tem que é de marcação, que tem como qualidade ser um jogador defensivo, é o Zé Gabriel. Mas isso não faz dele um bom jogador. É horroroso, é fraco. Porque se o Vasco tivesse ido ao mercado, contratado um volante como o Alan, como eu falei, como o Cuejá, como muitos botaram em capa, a gente teria um primeiro volante de qualidade. Mas a gente não tem. É isso aqui que vai no Campeonato Brasileiro até a próxima janela. Então, em momento algum, eu falei que o Zé Gabriel era bom volante. Eu falei que jogar com Esforza, Galdamez e Payet contra a Portuguesa deixou o Vasco exposto. Mas hoje também, o Vasco não jogou nada. Começou, meteu 2 gols, né? Parecendo que ia atropelar o Água Santa, que não perdeu a cabeça. Manteve o equilíbrio, botou a bola no chão, contra a torcida, em São Januário, contra tudo e contra todos. Jogou futebol, já tinha merecido meter 2 gols no Vasco no primeiro tempo, bola na trave, Léo Jardim salvando, zagueiro salvando, faz um gol no finalzinho, 2-1, mas já tinha merecido fazer muito mais. No segundo tempo vem e o Vasco abusa de errar, defensivamente, meio de campo que não existiu, o Payet, que eu elogio para mim é o melhor jogador do Vasco, no segundo tempo não jogou nada, o erro inclusive de passe que originou o gol dos caras da virada foi um erro de passe do Payet. Não sei se sentiu fisicamente, não sei se sentiu psicologicamente, mas errou. Defensivamente, seu Léo errando tudo também, Medel estava errando, o Léo Jardim salvando lá atrás, a gente uma goleada. Então, a gente tem que botar os pingos nos is, uma classificação, alívio, respira, passando para a próxima fase, mas muita coisa ainda tem que mudar. E agora a janela fechou. Fechou hoje. Quem chegou foi mais um atacante. A gente não tem jogador para o meio de campo. A gente não tem reserva para o Payet. Toda vez que o Emiliano, e eles devem falar isso na coletiva, que o Emiliano e o Ramon Dias olham para o banco de reserva, o que tem é Praxedes, o que tem é o Cocão, o que tem é o Rojas. Não tem qualidade, não tem o que colocar. Tem o David. Eu falei, a gente tem um time 80%, 70% titular. Falta 2, 3 peças para montar esse time. Titular, fora os suplentes.
fora os reservas. Hoje ficou exposta a fragilidade do Vasco e o time sentiu psicologicamente no segundo tempo, só que conseguiu a classificação. Olha, antes de continuar o vídeo, eu tenho que dizer que esse vídeo é um oferecimento da 1xBet, que é parceira do canal Vascaíno Cerrado. Mais uma dica que eu dei no canal, que foi que o Vasco ia vencer no primeiro tempo, e ela bateu, mais uma, então quem foi pegou, só que até o link tá aqui, ó, primeiro comentário fixado, clicou, eu tenho que fazer o meu papel, que é a minha parceira. O comentário, você clicou, vai abrir a janela, faz seu cadastro, código promocional do Cerrado, primeiro depósito no valor de até R$ 1.200, eles dobram em bônus para você usar no site, na plataforma. O XBet é parceira do canal Vascaíno Cerrado 2024. Compromisso é isso, é coisa séria, né? E a gente pega uma vitória no primeiro tempo e que já não merecia ter vencido no primeiro tempo, né? Com os gols do Verratti, o gol do Galdames e do Verratti, e no finalzinho, depois que a gente toma o gol do empate, numa jogada aérea. E falando em jogada aérea, a gente toma o primeiro gol, foi o primeiro? Não, a gente toma o segundo gol. A gente toma o segundo gol de uma jogada aérea depois que tiraram o João Vitor, né? Que aí o Vasco ficou só com jogadores baixos dentro da área. Então a gente toma o segundo gol, depois toma o terceiro, que é aquela falha que eu falei, que o Payet erra o passe e eles fazem o gol no contra-ataque 3 e o Vasco 3-2, o Vasco teve que buscar no finalzinho, faz um gol com o Piton. 3-3, foi para os pênaltis, um jogo trucado, teve confusão, quase 20 cartões no jogo, né? E o Vasco consegue exorcizar os fantasmas nos pênaltis, com o Léo Jardim salvando em uma defesa e outra bola, acho que foi o Bruno Mezenga que bateu na trave e o Vasco não errou pênalti, conseguiu com o Verratti converter no último pênalti, uma classificação aí no sufoco. Mas voltando aqui ao futebol apresentado pelo Vasco, merecimento não houve, o Vasco não jogou futebol, o Vasco foi engolido por um time, o Água Santa, né, um time aí que beleza, joga o Campeonato Paulista, esteve na final do Campeonato Paulista do ano passado, está fazendo um bom Campeonato Paulista, mas um time que não, se você for comparar folha salarial, o elenco, não tem ali um quarto do que o Vasco tem de opções. E olha que eu tô falando de um Vasco que tá faltando muita coisa ainda para uma Série A. Mas um time que botou a bola no chão, teve tranquilidade, buscou os gols, buscou a vitória, coisa que o Vasco não fez, principalmente no segundo tempo. A gente passa mais por sorte, do que por competência. Não gostei, cara, não gostei. A sensação não é de felicidade, a sensação é de alívio. O Vasco não pode passar o que ele passou hoje numa segunda fase de Copa do Brasil. Assim como ele foi eliminado no ano passado por ABC. Quase que acontece de novo. O Vasco não pode passar. E isso é bom para mostrar para muita gente que a gente ainda está muito longe do ideal para o Campeonato Brasileiro. Imagina esse time pegando uma sequência de pancada, perdendo Payet, perdendo Verratti, perdendo Medel para as seleções numa Copa América, ou para lesão, ou suspensão. Quem é que vai jogar no Vasco? Então, antes da gente ficar aí fazendo festa, achando que está tudo lindo, a gente tem que ponderar muita coisa, porque não está lindo. E esse time, mais uma vez, estou falando aqui porque o Vasco perdeu não, quem acompanha o canal sabe muito bem disso. Mais uma vez, o time não está pronto para jogar uma Série A. Tem muito desequilíbrio. E hoje, defensivamente, foi, para mim, a pior partida defensivamente falando do Vasco na temporada. Se inscreve no canal, vamos agora ver a repercussão, a coletiva de pós-jogo. E amanhã eu volto mais tranquilo para a gente falar sobre esse jogo, para a gente falar sobre o Vasco da Gama. Curte, se inscreve no canal, fique com Deus e saudações vascaínas.